Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaqueline, né? Eu curso licenciatura em Ciências Biológicas na Univasf. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo, né, de paleontologia. Vamos destacar, né, uma manchete, né? Vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho sobre dinossauros, né? Como a gente já aprendeu, dinossauros foi um grupo diversificado de répteis terrestres que dominaram a Terra entre 231 a 65 milhões de anos. Eles viviam, né, em todos os continentes, né, antes de serem extintos. Sua anatomia inclui uma postura ereta, né, de pernas perpendiculares ao corpo e se alimentavam de plantas ou carne. Era sendo classificado, né, em grupos como saurópodes, pescoçudos e terópodes, carnívoros, bípedes. A principal teoria para a extinção desses dinossauros não aviários, incluindo as aves, né, que é o impacto de um grande asteroide, aproximadamente 66 milhões de anos. Então, pessoal, o que eu destaquei, né, a matéria que eu destaquei, ela foi publicada, né, em 19, né, de agosto de 2023, na página Sul 21, certo? Então, lá fala sobre uma descoberta de fóssil no Rio Grande do Sul. Coloca paleontologia brasileira no mapa científico internacional. Então, os cientistas daquela região, eles descobriram, né, na quarta colônia, tiveram estudo publicado em revista científica e vem como uma representação de potencial brasileiro na comunidade internacional. Então, eles descobriram um fóssil cuja a escultura de como seria um Velotoraptor gansinae. Venetoraptor gansinae é o nome, viu? E aí eles descobriram, né? Foi descoberto por Maurício Oliveira, esse novo fóssil, né? No Geoparque, na quarta colônia, localizado na cidade de São João do Polocini, na região central do Rio Grande do Sul. E trouxe, né, perspectivas promissoras para estudos sobre o desenvolvimento evolutivo dos dinossauros, né, que eram o Pterosaurus, o chamado Venetoraptor gansinae. Foi escavado por pesquisadores no Centro de Apoio de Pesquisa Paleontológica, na quarta colônia do CAPPA, da universidade. Então, em 2021, o Guinness World Record reconheceu que os dinossauros mais antigos já encontrados no mundo são os descobertos no Rio Grande do Sul, na região do sítio arqueológico de Santa Maria. Estimava-se que esses animais tinham pisado na Terra há cerca de 230 milhões de anos, e os fósseis são considerados os mais completos e bem preservados já encontrados. Esse fóssil, no caso, ele voava, né? Então tinha asas, e aí foi descoberto esse fóssil lá nessa cidade do Rio Grande do Sul. Foi publicado, né? Essa estrutura. Aí outra coisa, o pesquisador, né, Maurício Garcia, ele explanou que na Índia, por exemplo, eles têm dinossauros da mesma idade, mais ou menos, mas eles são muito fragmentados, então são poucos ossos, né? Alguns são muito mal preservados, então eles dão muitas informações para eles. Explica esse pesquisador, né? Que também participou das descobertas desse fóssil no estado. Então, são bem preservados, bem complexos e são muito importantes,
né? No sentido dessas descobertas. Não só os dinossauros, né? São vários outros animais também que conviviam naquela época. Outra coisa também, o Centro de Apoio, né, de Pesquisa de Paleontologia da Quarta Colônia, ele se uniu, né, com a Universidade Federal de Santa Maria em 2010 com o objetivo de oferecer suporte, né, a essas pesquisas. Ou seja, se envolvia em muitos municípios, né, de Água Dona Francisca, Francinal do Soturno, Restinga Seca, São João do Palaceni, Ivorá, Silveira Martins, Nova Palma, Pinhal Grande. Então, o setor científico da unidade, eles foram inaugurados em 2013. E desde então é responsável por mapear, né, novos sítios e fossíferos monitorando esses locais, além de coletar e guardar os fósseis encontrados. Então, Rodrigo, ele destacou que principalmente na última década se iniciou um processo de levar a paleontologia, que antes ela acabava sendo mais restrita, né, aos pesquisadores. Já hoje não. Nos últimos dias eles têm visto que tem muita coisa importante acontecendo, que reforça, né, a ideia de que tem esses materiais sensacionais preservados lá. Então, esses fósseis da primeira visão, dá a primeira visão clara, como eram os percussores. Sempre que se for falar de como eram esses animais em algum livro, algum estudo, esse é o animal que vai ser um modelo, né? E sempre vai ser falado de paleontologia. Então, isso reforça mais uma vez que o solo gaúcho tem fósseis que são muito importantes para o contexto evolutivo. Então, né, lá nesse solo, a gente vê que encontrou bastantes fósseis, né, e é encontrado até hoje, né, que eram onde tinham bastante habitação e que serve, né, para estudos, né, conhecimentos, né, dessas espécies que viveram há algum tempo atrás.